1 Pedro, capítulo 5. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. 1 Pedro, capítulo 5. O apóstolo volta a alguns pormenores cristãos. Exorta os presbíteros, ele que também é presbítero, porque parece que entre os judeus este título era antes característico que oficial. Note-se o verso 5. Exorta-os a apacentar o rebanho de Deus. O apóstolo designa-se como um que tinha sido testemunha dos sofrimentos de Cristo e que devia ter parte na glória que será revelada. Era a função dos 12, serem testemunhas da vida de Cristo. João 15, como a do Espírito Santo era de prestar testemunho
à sua glória celestial. Pedro coloca-se nos dois extremos da história do Senhor e deixa o intervalo privado de tudo, exceto na esperança e da peregrinação em direção a um alvo. Ele tinha visto os sofrimentos de Cristo. Devia participar da sua glória quando fosse revelado. É um Cristo que se coloca a si mesmo em relação com os judeus, mas agora somente conhecido pela fé. Durante a sua vida na terra, esteve entre os judeus, embora ali tivesse sofrido e ali tivesse sido rejeitado. Quando ele aparecer, estará de novo em relação com a terra e com esse povo. Paulo fala de outro modo, embora confirmando estas verdades. Ele não conheceu o Senhor senão após a sua exaltação. Não é uma testemunha dos seus sofrimentos, mas procura o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. O seu coração está ligado a Cristo enquanto Cristo está no céu, como estando unido a Ele lá em cima. E embora deseja a aparição do Senhor para o restabelecimento de todas as coisas de que os profetas tinham falado, regozija-se por saber que irá ao seu encontro com alegria e voltará com ele quando for revelado do céu. Os presbíteros deviam apacentar o rebanho de Deus com prontidão, e não como por constrangimento, nem por torpe ganância, nem como tendo domínio sobre uma herança que lhes pertencesse, mas como modelos do rebanho. Deviam prodigalizar cuidados especiais ao rebanho, por amor de Cristo, sumo pastor, em vista do bem das almas. Aliás, era o rebanho de Deus que eles eram chamados a apacentar. Que pensamento tão solene e tão doce! É impossível que um homem tenha jamais a ideia de falar do seu rebanho, se compreendeu que não é o seu rebanho, mas sim o rebanho de Deus, que Deus nos permite apacentar. Poderemos notar que o coração do bem-aventurado apóstolo está lá onde o Senhor o tinha colocado. Apacenta as minhas ovelhas. Tal tinha sido a expressão da perfeita graça do Senhor para com Pedro, quando o levava à humilhante, mas salutar confissão que era preciso o olho de Deus para poder ver que o seu fraco discípulo o amava. No momento em que o convencia do seu nada absoluto, o Senhor confiava-lhe o que tinha de mais querido neste mundo. Vemos aqui que, do mesmo modo, é essa a preocupação do apóstolo, o desejo do seu coração, que os presbíteros apacentem o rebanho. Aqui, como noutro lugar, Pedro não vai além da aparição do Senhor. Será nessa altura que os caminhos de Deus em governo de que os judeus eram o centro terrestre serão plenamente manifestados. Então, a coroa de glória será apresentada àquele que tiver sido fiel e que tiver satisfeito o coração do sumo pastor. Os jovens deviam submeter-se aos cristãos e todos estarem sujeitos uns aos outros. Todos deviam revestir-se de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. São ainda os princípios do seu governo.
Portanto, sob a sua mão, eles deviam humilhar-se. Depois seriam exaltados na altura própria. Proceder assim era estar de acordo com Deus. Ele sabia o que era necessário. Ele, que os amava, os elevaria em tempo conveniente. Preocupava-se com eles, por isso deviam descansar no Senhor, remetendo-lhe todos os seus cuidados. Por outro lado, deviam ser sóbrios e vigilantes, porque o adversário procurava devorá-los. Aqui, sejam quais forem as suas astúcias, e embora ele possa armar ciladas aos cristãos, é sob o caráter de um leão rugindo, que excita abertas perseguições, que o apóstolo o apresenta. Devíamos resistir-lhe, permanecendo firmes na fé. Por toda parte se encontravam as mesmas aflições. Todavia, o Deus de toda a graça é a confiança dos cristãos. Ele chamou-nos a participar na sua glória eterna. O que o apóstolo lhes deseja é que, após terem sofrido por algum tempo, o Deus de graça torne aqueles a quem ele escrevia perfeitos, completos, confirmando-os, fortificando-os e edificando os seus corações sobre o fundamento de uma segurança inabalável. E a ele, acrescenta Pedro, seja a glória e o poderio para todo o sempre. Vemos que os cristãos, aos quais Pedro escrevia, sofriam, e que o apóstolo explicava esses sofrimentos segundo os princípios do governo divino, dizendo respeito especialmente às relações dos cristãos com Deus como sendo a sua casa, e desejando que esses sofrimentos fossem sofrimentos por causa da justiça, ou sofrimentos pelo nome do Senhor. Seriam sofrimentos temporários. A esperança do cristão estava noutro lugar. A paciência cristã era agradável a Deus. Sofrer pelo nome de Cristo era a glória deles. De resto, Deus julgava a sua casa e velava pelo seu povo. A verdadeira vida cristã consiste em não mais focalizar a si mesmo. Cristo agora é tudo para nós. Uma evidência de um sadio estado da alma é o gozo na presença de Cristo. Tudo que desvia nossa atenção de Cristo é uma cilada de Satanás. O alvo da vida cristã é conhecer mais de Cristo. E Satanás não terá influência sobre um coração que está preenchido pelo Senhor. Fim dos estudos na primeira epístola de Pedro. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.